Boa tarde. Então, a gente vai dar continuidade com mais 2 temas relacionados à neuroradiologia. Então, eu vou chamar para apresentação a doutora Maria Clara Zanon Zotin. A doutora Clara tem a origem do trabalho, a origem da Maria Clara é da USP de Ribeirão, do Departamento de Radiologia da USP de Ribeirão Preto, do Departamento de Neurologia de Massachusetts, USA. E o título do trabalho, do primeiro, vai ser Acurácia Diagnóstica dos Critérios de Boston, versão 2.0, em uma amostra de comunidade. Então, vamos começar então, Maria Clara. Boa tarde, meu nome é Maria Clara e eu vou apresentar o trabalho intitulado Acurácia Diagnóstica dos Critérios de Boston, versão 2.0, em uma amostra de comunidade. Eu não tenho qualquer conflito de interesse nessa apresentação. Bom, como vocês sabem, os critérios de Boston são um conjunto de critérios clínico-radiológicos que permitem um diagnóstico in vivo da angiopatia amiloide cerebral, que nada mais é do que a segunda causa mais prevalente de doença cerebral de pequenos vasos e uma das principais causas de declínio cognitivo vascular no nosso meio. A primeira versão dos critérios de Boston foi desenvolvida em meados da década de 90 e propôs que a presença de múltiplas hemorragias lobares em pacientes idosos sem outras causas hemorrágicas seria um forte preditor de angiopatia amiloide cerebral na histopatologia. Posteriormente, em 2010, esses critérios foram atualizados com a inclusão da esclerose cortical superficial dentro dos critérios de neuroimagem e, mais recentemente, em agosto de 2022, esses critérios foram novamente atualizados na versão 2.0, que trouxe de diferente a inclusão de 2 critérios de neuroimagem, dessa vez não hemorrágicos, na tentativa de melhorar a acurácia diagnóstica e a sensibilidade desses critérios na detecção de angiopatia amiloide em pacientes sem sinais clínicos hemorrágicos. Bom, o que esse critério trouxe de novo? Algumas coisas, mas o mais importante foi realmente que, a partir de agora, o paciente não precisa necessariamente ter 2 achados de neuroimagem hemorrágicos, lobares, hemorragias lobares apenas, mas ele pode também ter um achado de neuroimagem hemorrágico em associação com um achado de neuroimagem de substância branca, que são duas possibilidades. A primeira é o padrão de neuroimagem de alteração de sinal de substância branca com padrão multifocal subcortical, ou seja, pelo menos 10 focos ao longo da substância branca cerebral, e o segundo é a presença de espaços perivasculares alargados nos centros semiovais em número superior a 20 em um hemisfério e em um corte. Bom, esses critérios de Boston eles foram aplicados em uma coorte bastante extensa, multicêntrica, e foi observado um ganho significativo de sensibilidade e uma redução pequena de especificidade com esses novos critérios. Mas é importante ressaltar que esses critérios foram validados apenas entre coortes de pacientes sintomáticos. Ou seja, ainda não se sabe exatamente como esses critérios se comportam entre pacientes assintomáticos ou pacientes de comunidade. E é importante ressaltar que talvez a melhor época da gente diagnosticar a angiopatia amiloide seja nos pacientes exatamente pré-sintomáticos, que seria quando a gente poderia, eventualmente, quando houver uma proposta terapêutica, mudar potencialmente a evolução natural da doença. Então, com isso em mente, a gente desenhou esse estudo, tendo como objetivo primário avaliar a acurácia diagnóstica desses critérios numa amostra de comunidade. Como objetivo secundário, a gente objetivou analisar de forma mais pormenorizada os falsos e verdadeiros positivos, de acordo com esses novos critérios de Boston, para tentar ver se tinha alguma característica de neuroimagem que permitia distinguir esses 2 subgrupos. Bom, em termos de métodos, para responder essas perguntas, a gente usou 2 coortes longitudinais observacionais no início, que são desenvolvidas na Universidade de Rush, em Chicago, já com aprovação do Comitê de Ética e com termo de consentimento, que recruta pacientes idosos sem demência. Tá? Esses estudos realizam regularmente ressonância magnética em vivo, e a gente pegou esses dados em vivos e fez uma análise bastante detalhada dos marcadores de neuroimagem convencional relacionados à angiopatia amiloide em todas essas imagens. A gente também buscou dados clínicos desses pacientes e também usamos os dados histopatológicos, porque a gente usou exatamente essa coorte, porque é uma coorte com autópsia. Então, uma boa parte desses pacientes doaram o cérebro e a gente analisou os dados histológicos, que foram o nosso padrão ouro para diagnóstico de angiopatia amiloide, em comparação com os dados clínico-radiológicos, seguindo o critério de Boston. Bom, nós
triamos mais de 3.500 pacientes dessas coortes e conseguimos chegar a um número de 160 pacientes que tinham tanto autópsia quanto ressonância em vivo disponíveis. E desses pacientes, a gente conseguiu incluir 134 sem artefatos, né? E aplicando os critérios de Boston, a gente viu que 21 preenchiam os critérios para a versão 1.0, 22 para a versão 1.5 e 33 para a versão 2.0. Bom, em relação ao nosso objetivo primário, a gente observou que os critérios de Boston, as diferentes versões, elas mostraram um ganho significativo em termos de sensibilidade e especificidade da versão 2.0. Desculpa, em termos de sensibilidade, uma queda pequena em termos de especificidade. Então, eu tinha uma sensibilidade em torno aí de 26,5% nas versões anteriores e chegou a 38,8% de sensibilidade com a versão nova, com uma queda pequena de especificidade aí em torno de 83,5%. Olhando especificamente para os 33 pacientes que preencheram critérios de Boston modificados 2.0 para angiopatia amiloide provável, a gente observou que dentro de uma gama enorme de marcadores de neuroimagem, os únicos que demonstraram diferença estatística entre os dois grupos foi a localização mais pormenorizada das microhemorragias. A gente observou que a localização estritamente cortical das microhemorragias lobares era muito mais prevalente nos pacientes verdadeiramente positivos, aos passos que a localização não cortical era mais frequente nas localizações, nos pacientes falsos positivos. Então, aqui a gente tem exemplos, né, da nossa coorte, demonstrando a localização cortical bem superficial, ao passo que uma localização lobar, porém não cortical, foi vista mais frequentemente nos falsos positivos. A gente observou, então, um ganho de 12% mais ou menos de sensibilidade, com uma queda de 5,9% de especificidade, o que está super de acordo com o que já foi descrito nas coortes sintomáticas em 2022. Além disso, nós observamos também que a aplicação dos critérios de Boston na nossa coorte demonstrou mais baixa sensibilidade em relação às coortes sintomáticas, mas isso também é esperado, tendo em vista a menor prevalência de critérios clínico-radiológicos na nossa população. E, além disso, a gente também observou que os nossos resultados em termos de sensibilidade e especificidade foram semelhantes ao que foi relatado na coorte de Framingham. Então, a gente viu uma sensibilidade aí em torno uma especificidade semelhante, mas uma sensibilidade maior no nosso caso, provavelmente relacionada a uma maior prevalência de achados de neuroimagem na nossa coorte, provavelmente porque era uma coorte bastante idosa, com declínio cognitivo, porém sem demência, e com neuroimagem bastante detalhada, né? Bom, finalmente, gostaria de salientar que o aspecto de localização cortical, que a gente observou como um fator distintor entre verdadeiros e falsos positivos, está de acordo com dados tanto radiológicos quanto histopatológicos da literatura, né? Então, esse estudo, por exemplo, um estudo ex vivo com 7 Tesla, demonstrou que a localização era predominantemente cortical nos casos de pacientes com angiopatia amiloide. E a gente tem que lembrar que a angiopatia amiloide ela decorre da deposição de beta-amiloide nos vasos do córtex e da leptomeninge. Então, nada mais lógico que essa localização seja mais estritamente cortical. Então, em conclusão, a gente demonstrou que os critérios de Boston, quando aplicados, esses novos critérios, quando aplicados uma amostra de comunidade, eles ganharam em sensibilidade com uma queda pequena em especificidade, mas é importante ressaltar ainda que a sensibilidade é bastante modesta quando a gente aplica numa coorte predominantemente assintomática ou hipossintomática. E a gente precisa de novos estudos, né? A gente estimula estudos que tentem avaliar a visibilidade e a acurácia de outros marcadores, como, por exemplo, a localização estritamente cortical, como uma tentativa de diminuir os falsos positivos relacionados a esses critérios clínicos radiológicos. Era isso que eu tinha para discutir. Obrigada pela atenção. Então, gostaria de primeiro agradecer a Maria Clara pela apresentação e falar assim que realmente ela conseguiu combinar duas coisas, né? Que é um tema extremamente atual, essa nova classificação de Boston 2.0 e assim, as dúvidas que elas geraram para nós, neuroradiologistas, e ela conseguiu fazer participar de um estudo com um anátomo patológico, né? Que é muito difícil conseguir fazer essa correlação. Eu vou apresentar também o Dr. Carlos Eduardo Baquim, que vai ser o nosso debatedor. Né, doutor Carlos Eduardo, gostaria de se apresentar, por favor. Obrigado, Germana. Eu sou médico neuroradiologista intervencionista, tenho formação em Boston também, atualmente trabalhei lá e agora estou aqui em São Paulo e é um prazer ter essa apresentação, foi muito boa. Essa correlação anátomo-patológica, ela foi principalmente... que parcela dos casos todos tinham correlação, mas não teve cirúrgica, né? Porque eram casos assintomáticos, né? Mas como
Fala um pouquinho mais sobre a correlação. Certo. A gente selecionou os pacientes que já tinham autópsia. Então, para Sim. ser incluído no estudo, a gente precisava ter autópsia, de forma que a gente não juntou pacientes com biópsia, por exemplo, por evacuação de hematoma, junto com paciente com autópsia. A gente toma cuidado para escolher apenas pacientes com autópsia, já que tem um ganho de sensibilidade no diagnóstico de angiopatia amiloide quando eu faço a análise patológica em autópsia e não em material de biópsia ou material de extração, evacuação de hematoma. Mas, a princípio, os 134, todos foram com análise histopatológica de autópsia. O próprio critério publicado, né, recentemente, em 2022, eles incluíam essas evacuações cirúrgicas. Incluíam, Né? mas eles fizeram também uma análise de subgrupo só com os pacientes de autópsia e mostrou um certo ganho de sensibilidade também. Mas aí, para tentar evitar esse viés, né, a gente acabou escolhendo apenas os pacientes com autópsia. Eu queria entender um pouco dos seus falsos positivos. Né? Eu lembro que, acho que no resumo, talvez fossem 6 casos de falso positivo. Quantos, não sei se... Se eu não me engano, foram 13. 13 de falso positivos com a classificação 2.0? Então, eu queria entender, assim, qual que você considera o impacto nesses falsos positivos, assim, da inclusão desses critérios, dessas alterações de substância branca. Porque uma coisa assim que talvez gera um pouco de dúvida, né? Porque eles consideram múltiplos focos de alteração de sinal, tipo, não tem nenhuma graduação FASECAS 2 e 3, né? Então, inclui muito, né? Eu queria saber se você acha que esses falsos positivos, ou assim, um número maior, foi mais por causa da inclusão das alterações de substância branca, foi mais dos espaços perivasculares de Bicho-Robin. O que você achou que repercutiu mais nesse número? Uma excelente pergunta, obrigada. Bom, os falsos positivos tão altos assim nessa corte, eu acho que tem algumas justificativas. Primeiro que a gente viu uma quantidade de marcadores de neuroimagem hemorrágicos nessa corte que não era esperado. Mais de metade dos pacientes tinham microhemorragia. Isso não é algo tão relatado numa amostra de comunidade. Mas aí a gente tem que lembrar que é uma corte de pacientes extremamente idosos, nossa média de idade nos pacientes, no momento da ressonância em vivo, foi de 88 anos. Sim. Além disso, eram pacientes que tinham, muitos deles faziam uso de anticoagulante, antiagregante plaquetário. Então, já tinha o viés de que mesmo quando eles preenchiam os critérios do ponto de vista hemorrágico, uma parcela dessas hemorragias não necessariamente era relacionada com angiopatia amiloide. Quando a gente incluiu quando a gente mudou de versão 1.0 para 1.5 para 2.0, a gente tomou cuidado para tentar ver o que variava quando a gente incluía só o padrão multifocal ou só os espaços perivasculares. Quando a gente incluía os espaços perivasculares, não melhorava muito em sensibilidade e especificidade. Melhorava um pouco realmente quando a gente incluía o padrão multifocal de alteração de sinal de substância branca. Mas eu concordo com você, como neuroradiologista, que é um padrão ainda pouco disseminado na literatura. Então, foi desenvolvido em Boston. Praticamente, eu acho que na literatura, quem tem usado é o grupo de lá. E ainda não tem um score tão bem estabelecido na literatura para facilitar, né, um manual para facilitar a quantificação a caracterização desse padrão, né? Porque o que eles dizem, e eu recebi treinamento lá para fazer essa graduação, é que a gente precisa de 10 focos, então a gente corre o cérebro inteiro, supratentorial inteiro, precisa de 10 focos subcorticais isolados, contando em ambos os hemisférios. Então, às vezes tem 11, às vezes tem 9. E o que a orientação é a gente tentar buscar um padrão. O que chama mais atenção quando a gente está avaliando? Sim. É um padrão multifocal ou é um padrão um pouco mais confluente? Nos casos de FASECAS 3, essa graduação é muito difícil, porque já está tudo confluente. E a gente tem que tentar ver na periferia se tem alguns focos mais multifocais. Então, eu acho que, sim, existe primeiro, a gente não entende na literatura completamente qual que é a função exatamente desses dois marcadores novos, principalmente dessa alteração de sinal de substância branca multifocal. E acabamos incluindo porque teve benefício na anterior, mas eu acho que a gente ainda precisa de outros estudos para realmente entender ela um pouco melhor o que ela significa. Quer dizer, será que eu vejo ela em pacientes com Alzheimer, por exemplo? Sim. Ou é mais específico de angiopatia amiloide? Então, eu acho que a gente ainda precisa de outros estudos para responder melhor essa pergunta. Talvez categorizar melhor essas alterações de sinal. Eu acho 10 focos algo muito inespecífico, né? Assim, pode não ser relacionado à doença microvascular, e essas confluências, talvez, que a gente vê com FASECAS 2 e 3, fosse algo mais específico. Então, por isso que eu queria entender dessa sua amostra se teve repercussão essa ampliação do critério da substância branca, né?
E só mais uma pergunta rápida, assim, em relação a essas microhemorragias que você falou, entre subcorticais e corticais, nos seus falsos positivos, né, nesses 13 casos, qual que foi o impacto disso? Quantos tinham esse padrão que foi considerada subcortical como fazendo parte do critério? Você tem uma ideia de dimensão disso? Eu não tenho o número de cor, esse estudo está em revisão agora, mas Sim. eu posso pegar Não. depois e te avisar. O que eu sei é que tem um número bem menor de microhemorragias em localização cortical nos falsos positivos. Sim. Então, quando a gente olha os falsos positivos e vemos as microhemorragias, elas estão mais frequentemente em localização não cortical. Tá, porque isso é um dado muito interessante. É muito né? interessante, e ajuda, né, principalmente quando a gente está lá dando exames de pacientes que não são com suspeita de angiopatia amiloide, Sim, né? sim. Eu acho Pacientes que assintomáticos. Não, achei excelente o trabalho. Muitíssimo obrigada, Maria Clara. Obrigada.